Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz a todos. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Quarta-feira passada, agora fez 15 dias que minha filha perdeu o bebê de 18 semanas pelo laudo lá médico, né? Então, eu não sei se você passou por isso, ou se conhece alguém que está passando, uma filha, uma neta, uma sobrinha, uma amiga. E se você tem alguém que está passando por isso, encaminhe esse vídeo para ela, ou para o esposo, para a família, para que entendam o propósito de Deus em tudo. Mas eu vou começar aqui pelo início, mais ou menos, né? 15 dias, um pouco mais de 15 dias atrás, numa quarta-feira, eu estava vendo um podcast onde tem um pastor aqui do nosso estado, que ele atualmente está em São Paulo, e ele estava nesse podcast até um podcast de um ano atrás, mais ou menos. E numa parte do podcast ele falou assim: assisti um vídeo de um pastor americano, aonde esse pastor, ele tá ele tem uma igreja muito grande nos Estados Unidos e nessa igreja pipocava milagres. Só que de repente a mulher dele tem um câncer e vem a falecer desse câncer. E a igreja, né, ficou aguardando o retorno dele e o que ele falaria no primeiro dia de retorno dele à igreja. No primeiro dia de retorno dele à igreja, o primeiro culto que ele fez, o que ele falou? Ele disse bem assim, mais ou menos, né, nessas palavras. Nas palavras desse pastor também, Juscelio Costa, se você puder pesquisar aí no YouTube. É um baita homem de Deus. Falhos todos nós somos, né? Mas eu vejo nele um homem de Deus. E ele falou assim naquela parte: Deus me deu a oportunidade de adorar a Deus no meio da dor, porque na eternidade não existe dor. E lá eu não vou ter. Vai, vai ser fácil adorar a Deus, mas aqui, adorar a Deus no meio da dor é só para quem realmente conhece Deus, né? Isso já são palavras minhas. Para quem realmente entende o propósito de Deus. E quando ele falou isso, né, que esse pastor tinha falado que Deus tinha dado a oportunidade para ele adorar a Deus no meio da dor, em meio a tudo que ele estava passando, aquilo me deu um quebrantamento, me deu vontade de chorar e eu falei: Deus, por que isso? Por que eu estou sentindo isso? Parece que tem a ver comigo, mas tá tudo bem na minha família, minha esposa tá tudo bem, tudo tranquilo, tá tudo sob controle de Deus, né? Como eu gosto de falar também sempre. E eu entendo que Deus sempre está no controle, não é Satanás. E daí, de repente, depois disso, fui dormir. De madrugada, 4 e pouca da manhã, minha filha me liga: pai, estou no hospital, a bolsa estourou e o bebê, pelos que estão, sobrou pouco líquido. E ainda que tenha que fazer o parto, dificilmente o bebê vai sobreviver, porque pelos médicos, eu achava que era 19 semanas, mas pelo laudo deu 18. Com 19 semanas, aquilo que ela estava falando comigo, dificilmente eu sobreviver, porque com 19 semanas o bebê ainda não formou o, o pulmão. Então, só um milagre. E daí a minha filha pedindo para orar, eu falei para minha esposa na hora, minha esposa também orou ali, a gente orou e tal, né? E depois dormi mais um pouco, que eu tinha que trabalhar, que eu ia ter que trabalhar naquele dia na parte da manhã ainda. E, e de manhã eles iam fazer ali um ultrassom para ver como é que estava o menino. Fizeram ultrassom e nas próximas horas ali viram que o bebê não tinha mais batimento cardíaco. Ou seja, estava morto já, né? Então eles iam ter que induzir ao parto. Induzir ao parto. Ah, graças a Deus correu tudo bem nessa parte. Estou aqui, depois vou falar o que aconteceu em cima disso, do que Deus fez. Depois ela teve que fazer uma curetagem para limpar qualquer resquício que ficou da gestação, né? Para que quando ocorresse a próxima gestação tivesse tudo bem. O que que os médicos, o que que a medicina, qual foi a explicação da medicina?
é que o colo do útero dela não suportou o peso do neném e estourou. Então, numa próxima gestação, teria que é, amarrar o colo do útero para que segurasse o neném. Era a primeira gestação dela, ela não sentiu nada diferente até ali, então ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas Deus não erra nos planos, né? Tá, isso aconteceu tudo isso, daí na quinta-feira, né? Ela. Mas assim, o que ela passava pra nós, eu dizia pra minha esposa, a Camila, que é minha filha, tá tudo bem com ela, porque pela forma que ela fala, do jeito que ela fala, a voz dela, me passa essa firmeza da parte dela. Claro que ela estava sentindo a dor da perda, meu genro, a dor da perda, nós, como a voz de primeira viagem, ia ser o primeiro neto, também a gente sentiu aquela perda, porque ia ser o nosso primeiro netinho, né? Então, como ser humanos que somos, a gente sentiu, né, tudo aquilo, claro que não igual a eles, porque era filho deles, mas a gente de certa forma, se colocou no lugar, porque eu não me imagino perdendo filhos, né? E nunca, a minha esposa também nunca passou por isso, a gente tem um casal de filhos e a gente nunca teve essa experiência de perder um filho e a gente não espera ter que passar por isso, né? A gente não sabe, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Uma coisa que eu tenho falado aí nos últimos 2 anos, até para eles, a gente tem que estar preparado para perder alguém que a gente ama. Porque a todo momento Deus está recolhendo pessoas, né? Seja pela idade, seja mais jovens. é, Quando encerra o propósito na Terra, Deus vai recolher. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente vai perder aqui, né? De certa forma, essa pessoa morreu salva, é só um tempo, né? A eternidade é muito maior. Então a gente vai reencontrar essas pessoas lá, na eternidade, aqueles que se renderam a Jesus, tá? Daí, nesse processo todo de quarta-feira até sábado, sábado à tarde já teve alta. No meu trabalho lá na quinta-feira, ainda assim trabalhando, eu disse, Deus, eu entendo, né, tudo que Deus faz, eu já tenho essa compreensão que Deus está no controle, e como diz nesse texto aí que eu botei lá até no grupo que estava lá do Emanuel, que ele se chama Emanuel, de que tem um texto, né, em 1 Samuel capítulo 2, que diz assim, versículo 6: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. 7. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o esterco. Exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Então, uma coisa que hoje muita gente pensa, porque é Satanás que matou. Não. É Deus que no controle de tudo. É, é, a vida e a morte estão nas mãos de Deus, literalmente. Não é por causa do médico, não é por causa de um tiro que a pessoa levou, não é por causa de um acidente. A pessoa não morre sem a permissão de Deus. Foi assim com todos os discípulos, foi assim com todos os homens na terra até hoje. Foi assim com Jó. Satanás teria matado Jó. Mas só não era hora de Jó morrer, era só uma prova para que Jó também tivesse um encontro com Deus, além de que ele já cria e já temia pelo que ele sabia de Deus, pelo que ele tinha ouvido falar de Deus, né? E aí no capítulo 42, Jó diz: Eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo. Então tem experiências e provas que Deus vai nos colocar, ou pela nossa maturidade na fé, ou pela nossa inexperiência, para que a gente tenha experiências com Deus, né? No caso da minha filha, eles já são mais maduros na fé, mas tinha algumas experiências que eles ainda não passaram, e essa é uma delas. E daí no meio de tudo isso, é, deixa eu tirar aqui que no meio de tudo isso, sábado, né? Quando ela teve alta, mas no meu coração durante o sábado tinha uma palavra assim, que estava no meu coração, começou aquilo a gerar no meu coração, Deus gerando vida na morte. Na hora eu não entendi muito, né? Deus gerando vida na morte. Eu comecei até a meditar sobre isso, né? Porque foi assim desde o princípio, né? Jesus morreu
na cruz, lá no Calvário, para que nós tivéssemos vida, né? Paulo disse que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo morreu para esse mundo. Ele morreu por sonhos dele. Todo aquele que se converte a Cristo de verdade e tem um encontro sobrenatural com Jesus, ele vai ter essa morte para esse mundo, para os nossos desejos, para os nossos sonhos, para nossas vontades, para fazer a vontade de Deus. E a partir disso, não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. Então, a gente vai ter que morrer para esse mundo, mais cedo ou mais tarde. É, Alguns escolhem mais tarde, aí o sofrimento é maior. Então, para que outros tenham vida, nós teremos que morrer. Para que outros sejam alcançados por Cristo, nós teremos que morrer para nossos sonhos, para nossas vontades. E no meio de tudo isso, a gente vai passar algumas experiências de dor e de morte. Para que outros tenham vida também, nas nossas experiências. Para que outros tenham fé. Para que a fé de outros sejam edificados. Tá? Chegou o horário de eu sair do meu trabalho no sábado. Sábado eu trabalhei na parte da tarde. Saí perto das 11 horas. E quando eu estava saindo do trabalho, meu filho ligou. Pai, o Leandro mandou uma mensagem para o pai. O Leandro é meu genro, né? Casar com a minha filha. E eu disse, não vi ainda. Eles, né? Pro pai passar lá. Daí eu fiquei meio assim, se bastar acontecer alguma coisa. Passei na casa deles, ficava no caminho, né? Pra vir pra casa. Cheguei lá. E eu senti naquele dia também, durante o trabalho, que eu tinha que dar um abraço de pai na minha filha. Eu cheguei lá, ela pediu para sentar do lado dela, os dois estavam acordados já me esperando. Ela sentada no sofá, ela pediu para sentar do lado dela, eu sentei, ela me abraçou, começou a chorar, chorou muito. E ela começou assim a desabafar um pouco, né, por tudo que estava passando ali, chorando. Mas ela contando por que ela me chamou ali. Eles sentiram uma opressão muito grande dentro de casa. E ela deixou eu dormir, de repente ela começou a sentir aquela opressão, uma dor muito forte no coração. Ela disse, pai, eu nunca senti isso em todo tempo que ela conhece Deus, nem no tempo que ela não conhecia Deus. Parecia que eu ia morrer. E a gente sentia uma opressão muito grande dentro de casa. E por isso a gente chamou o pai aqui para orar conosco. E daí, nisso ela contou que antes da gestação, ela tinha tido um sonho que ela estava no banheiro perdendo muito sangue e Satanás estava olhando para ela muito furioso. E daí nos 2 dias lá depois que ela perdeu o neném, é, vinha muito esse sonho na lembrança dela e ela não estava entendendo ainda. Por que que Satanás estava furioso com ela se ela tinha perdido o neném, né? E, e daí depois que ela contou o sonho, na hora assim não veio nada no meu entendimento, mas o entendimento era para ela. Daí comecei a orar pelos dois, repreendendo o que estava ali, repreendendo o que estava oprimindo eles. E na oração eu falei, Deus, desde o princípio, desde a morte de Jesus, Deus gerou vida na morte, né? Deus está gerando vida na morte. Para que outros tenham vida, nós temos que morrer. Alguém sempre teve que morrer para que outros tenham vida. Então Deus está gerando vida na morte. E falei mais algumas coisas durante a oração. Terminando a oração, ela se sentiu muito bem, ela ficou assim mais leve, daquela opressão que estava ali, orei na casa e tudo mais. E depois vim para casa, né? Vim para casa, quando cheguei em casa, ela tinha mandado uma mensagem para mim, pai, eu entendi o sonho. E eu estou sentindo uma paz muito grande no meu coração. Eu entendi porque que Satanás estava furioso naquele sonho que Deus me mostrou. Ele estava furioso porque mesmo perdendo o neném, estava gerando vida na morte. Aqueles áudios que ela mandava para muita gente testemunhou para mim, Pastor Paulo, alguns chamando de irmão Paulo, a sua filha Camila, assim, me surpreendeu com a fé dela, ela passando por tudo isso, ela falando em Deus, falando que Deus está no controle, e a voz dela passava essa firmeza no áudio, não era apenas uma coisa de boca para fora. Então, isso levou as pessoas a, a edificar a fé de muita gente. E até hoje, né? Acho que essa semana a gente foi no monte com um irmão ali que conhece minha família, conhece eles, né? Conheceu eles primeiro que eu. E no monte a gente conversando sobre isso, eles ficaram surpresos, né? E aquilo confrontou eles, o que meu genro, minha filha estava passando, confrontou eles. Será que eles suportariam a perda de um filho, né? E teriam a mesma fé para passar por isso? Então levou a um confronto. Então, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo aqui,
nem tudo que Deus faz é para a morte. Às vezes vai acontecer a morte física, vai, mas através daquela morte física vai gerar vida. O testemunho da minha filha, daquilo que ela passou no hospital, a perda do neném, aquilo que ela falou enquanto ela estava passando, né, sobre Deus estar no controle, sobre Deus estar com eles no meio disso, edificou a fé de outras pessoas e trouxe paz ao coração deles. A diferença que o cristão no meio das lutas, qual é a diferença de nós que servimos a Deus? É que nós não passamos por lutas sozinhos. E tudo aquilo, todas as lutas que nós passamos, Deus usa para glorificar o nome dele, para edificar a vida de pessoas na fé. Não, Davi não enfrentou Golias apenas para fazer um show de luta, mas porque para mostrar quem era o Deus que ele servia. E através do gigante que ele venceu, de todas as lutas que ele passou, ele se tornou um dos maiores reis da Bíblia, né? De um homem que servia a Deus. Então, olhando para Davi, muita gente teve fé, muita gente começou a seguir Deus a partir daquilo que Davi falava e vivia na vida dele. Não era apenas letra, né? Não era apenas algo na boca dele, mas estava no coração dele. Então nós, quando a gente vive a palavra de acordo com aquilo que a Bíblia diz, daquilo que não é só letra na nossa boca, não é apenas de boca para fora, é aquilo que está no nosso coração, vai tocar em pessoas com as nossas experiências, com aquilo que a gente passa no nosso dia a dia. Então, hoje, né, minha filha, meu genro, eles entenderam o propósito disso. Outra coisa que eu falei para alguns irmãos no meio disso, Deus tem um chamado para eles. Então, vai chegar o dia que eles vão estar no ministério, eles já sabem disso, eles já sabem que eles têm um chamado. E como é que eles vão aconselhar pessoas, talvez uma mulher, uma mãe, uma tia, que conhece alguém que perdeu um neném? Como é que eles vão aconselhar? Eles vão ter autoridade para pregar sobre isso. Eles vão ter autoridade para falar sobre isso, que eles viveram essa experiência. Eles vão poder falar que Deus vai estar com a pessoa. Eles vão poder falar da experiência deles com Deus no meio disso. E daquilo que Satanás tem tentado fazer. O que Satanás tem tentado fazer é tentado matar a próxima geração. Algumas vezes Deus deixa, porque Deus tem propósito naquela dor conosco. Igual o caso da minha filha passando por isso agora e meu genro. Então tem algumas coisas que Deus permite para que a gente tenha algumas experiências com Deus no meio disso, e a gente possa ser edificado, a gente possa edificar a vida de outros, a gente possa amadurecer mais na fé, a gente possa crescer nas experiências com Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, compartilhe esse vídeo com alguém. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Curta esse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas e edifique a fé de outros irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.